Olá! Hoje a minha entrevistada é uma cantora e também uma coaching sistêmica. A minha convidada é de Caçador, no meio oeste do estado de Santa Catarina, a Rafaela Ventes. Por muitos anos ela trabalhou com finanças, foi bancária, sofreu depressão por cerca de 10 anos e foi buscar o autoconhecimento. Desenvolveu uma série de cursos, capacitações na área humana, de desenvolvimento e também buscou qualificação na música, já que é uma arte que ela trabalha desde a infância. Hoje, ela ajuda pessoas no autodesenvolvimento e na resolução de conflitos pessoais. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história fantástica da Rafaela Ventes. Rafaela, boa tarde. Boa Muito tarde. obrigada por você ter aceito o meu convite para a gente conversar um pouquinho mais e também você contar um pouquinho sobre quem é a Rafaela. Boa tarde, obrigada. Boa tarde, Patrícia, tudo bem? Obrigada a você pelo convite. É uma grande oportunidade toda vez que a gente pode falar, né, e chegar um pouquinho mais pertinho e poder contar um pouquinho mais da história, né, o que que tem por trás, assim, dessa busca de cada um. Muito obrigada Verdade. pela oportunidade. Ok, Rafaela, então, para começo da nossa conversa, eu gostaria que você se apresentasse, porque eu já tenho te acompanhado pelas redes sociais e eu descobri muita coisa importante sobre você. Dentre elas, que você é cantora e também coaching, com um trabalho sistêmico muito especial. Então, Rafaela, me explica um pouquinho mais. Quem é a Rafaela? Então vamos lá, essa é uma pergunta que eu Difícil, eu sempre sei. erro. Bom, então sou Rafaela Ventes. Eu sou uma buscadora antes de mais nada. Então eu gosto de começar por aí. Eu sou uma buscadora, eu adoro conhecer, aprender e, e a criatividade também. Então misturar coisas. Eu acho que eu sou uma buscadora e uma facilitadora daí nesse processo, porque o processo que eu vou digerindo aqui, eu vou passando também, sabe? Ah, se eu encontrei um caminho de entender alguma coisa melhor, e eu acho que isso é uma habilidade, na verdade, que eu tenho, assim, sintetizar, de sintetizar e trazer, assim, de uma forma talvez mais, não queria dizer a palavra, mais perto, assim, sabe, talvez, assim, com essa proximidade que a arte vai trazendo, vai dando pra gente, a música, a frequência sonora, porque também tem uma coisa da voz, né, então, assim, eu sou uma voz que transmite. Eu Hum. busco, interiorizo e transmito, sabe, seja isso na música, seja isso na área sistêmica. Então eu trabalho, com o desenvolvimento humano e durante muito tempo eu queria encontrar qual era onde se encontrava a música e o desenvolvimento humano. Daí, quando você vai mergulhando em tudo, você vê que está completamente interligado, quando você vai vendo o processo dos outros através da música, através do autoconhecimento. Então, é frequência, é conhecimento por frequência. E aí fica complexo, né, dizer: "E aí, o que Sim, que você sim, faz?", né, quando as pessoas me exato. perguntam: "O que que você faz?". Então eu Aham. acho que é isso, uma aceleradora de autoconhecimento, seja por meio da música ou por meio das técnicas de ferramentas mesmo de assessment ou coaching, ou são várias técnicas, né, o coaching é uma Aham. técnica que te conduz de um ponto a outro. Ao mesmo tempo que eu uso essa linha sistêmica, que eu olho o indivíduo como um todo, eu não vou olhar ele só uma parte, não, ele dentro da família, ele dentro do lado profissional, então níveis em que a gente se relaciona, eu consigo ir percebendo onde é que a pessoa está presa, sabe, dentro da Uhum. sistêmica, em que, em que parte de relacionamento sistêmico, né, porque tudo é sistema, a gente tem subsistemas dentro de um Uhum. sistema grandão, e aí quando a gente vai ampliando esse sistema, essa visão sistêmica, nós começamos a entender o mundo como família,
né, num geral, assim, colocando, resumidamente, é uma Aham. ampliação de visão que você vai tendo e você vai ampliando o teu nível de amor dos subsistemas. Então a gente vai resolvendo coisinhas que foram ficando no meio do caminho, lá com a mãe, com o sistema, depois com a família, com o que é nosso, o que é da família, o que é do sistema, o que já vem de muitas gerações, a lidar, olhar para isso, olhar para as raízes. Então a gente fortalece a raiz para daí florescer, né? Se a raiz é curta, a flor também não consegue chegar longe. Então é mais ou menos isso. Mas, Rafaela, para fazer todo esse trabalho sistêmico, hoje eu vi que você faz atendimentos, você presta atendimentos, inclusive online, para fazer Sim. tudo isso. Qual foi a capacitação? Que capacitação, enfim, o que você buscou, que conhecimentos você buscou Uhum, para conseguir desenvolver esse trabalho que, como você já destacou, ele é muito amplo. Ele uhum. mexe com microsistemas dentro da pessoa, dentro da vida da pessoa, dentro do Isso, de emocional uma das forma de pessoas. ver, assim, a vida, Isso. sabe? Uhum. Que capacitação, que conhecimentos você buscou para conseguir desenvolver esse trabalho? Tá, vamos lá. Eu comecei em 2016 a fazer alguns cursos, e aí, como não, eu fiz o curso de coaching, eu fiz o enneagrama, eu fiz DISC, eu fiz a formação de constelação sistêmica com bonecos, estou fazendo uma nova formação de constelação na água, a constelação estratégica. Então, são vários cursos, né? Você vai a hipnose clínica, a programação Olha só. neurolinguística, aham, então você vai fazendo. Eu fui fazendo um leque de uma forma de enxergar holisticamente Uhum. o desenvolvimento do ser humano, assim, fui vendo quais técnicas eu me adapto, quais técnicas também, de repente, a pessoa me traz uma situação que para ela visualizar aquela situação, eu posso utilizar a constelação com os bonecos, né? Deixa eu te mostrar aqui. Certo. Que vamos explicar também, Rafaela, para quem está nos acompanhando e também, quem sabe, nunca tenha ouvido falar de Uhum, constelação, o que é constelação? Eu tá. já sei que não tem nada a ver com estrelas, com universo, Não. com isso, mas então Remete, você né? o nome Remete à astrologia, né? remete à astrologia, mas eu já sei que não tem nada a Uhum. ver. Mas eu gostaria que você explicasse o Tá. que é a constelação. A constelação sistêmica familiar, ela é uma ampliação de consciências. O Bert Hellinger é um alemão, psicoterapeuta, que também foi padre, ele tem toda uma formação religiosa, ele passou por momentos muito importantes da história, né? Então, ele tem a vivência do Holocausto, ele vivenciou a África, o Apartheid, e ele foi trabalhando com resolução de conflitos Uhum. prática, né? Então, a constelação ela nasce a Virginia Satir, agora eu não consigo lembrar a técnica, é uma terapia com esculturas. Você coloca a pessoa representando um familiar, alguém ali, numa escultura como se ela estivesse representando aquele sentimento que está representando aquela pessoa. Então, talvez a raiva, a pessoa, né, coloque Uhum. lá. E aí a Virginia Satir trabalhava com essa forma de visualizar o sistema, com pessoas atuando não, como uma escultura. O que começou a acontecer ali é que as pessoas passaram a sentir. Então, quando você entra num campo de constelação, você acessa o campo, um campo fenomenológico. Como uma parte do nosso DNA tem toda a informação, qualquer parte do teu corpo, se você Uhum. tirar, tem toda a formação, né? Certo. Tem, se eu pegar um pedaço da tua unha, ela vai ter toda a informação do teu DNA. Uhum. Quando nós vamos estudando as consciências, nós vamos entendendo que existe uma consciência de um clã, a consciência do nosso sistema familiar. A natureza, ela não descarta nada.
Então, como essa família foi sobrevivendo, isso vai passando de geração em geração. Então, dores, traumas, todas essas vivências, de certa forma, a gente tem essa informação num inconsciente coletivo da Uhum. família. O objetivo do sistema é sempre se manter equilibrado. Então, o Bert Hellinger, dentro desse movimento das constelações, resolvendo conflitos, ele foi observando que existem leis naturais. Então, Uhum. não é o Bert Hellinger que trouxe, isso é assim porque eu trouxe da minha cabeça, não. Por isso que é fenomenológico, ele viveu aquele fenômeno, ele observou aquele fenômeno, e a partir dali foi observando que existem leis naturais da vida. O que Uhum. são essas leis naturais? As leis do pertencimento, a lei da hierarquia, a lei do equilíbrio. Quando a gente está falando da lei do equilíbrio, a gente está falando do fluxo de dar e receber, da lei do amor, de tomar, de receber, né? E de repassar. Então, imagina que é um rio, e aí esse rio, ele vai fluindo. Então, ele passa por então recebemos esse rio dos nossos antepassados, esse rio passa por nós e nós vamos dando sequência na vida. Esse é o fluxo. E existem leis naturais para esse fluxo do amor, para esse Certo. fluxo seguir. Quando nós... o que acontece com o ser humano, né? Por que o ser humano é o bicho mais doente da face da Terra? Porque ele acha que ele pode viver do jeito que ele bem entende. E ele vai criando Uhum. as leis dele do jeito de viver dele. E ponto. Certo. Só que isso gera emaranhamentos. Uhum. Isso vai, de certa forma, sendo repassado. Há várias formas de falar nas constelações. Um amor que vê, um amor que é cego. Um Uhum. amor que é saudável, um amor que é doentio. Um amor que leva para a vida e um amor que leva para a morte de família. Uhum. Então, quando a família começa a ter sintomas, e esses sintomas podem ser doenças, alcoolismo, bipolaridade, suicídio, tem várias formas disso Uhum. se manifestar nas famílias. Esse sistema está contando que tem alguma coisa que não está em ordem, Uhum. e é preciso olhar para esse sistema. Quando um do sistema olha, aquilo reverbera para a família inteira. Certo. Então, o que acontece? Quando a gente julga, o julgamento ela é uma forma de exclusão. Então, veja bem, a primeira lei é pertencimento. Todos temos o direito de pertencer, Uhum. certo? Todos temos o direito de pertencer. Mas aí, no auge da minha arrogância, tem um tio meu que eu olho para ele e eu desaprovo as atitudes dele. Eu digo, esse tio não serve, esse tio não vale, esse tio... Eu estou julgando, eu estou excluindo esse tio do sistema. Isso Uhum. gera um desequilíbrio, isso gera um emaranhamento, que a gente Em chama, todo né? o sistema familiar. O que acontece? Toda vez que chega alguém na família, essa consciência, ela chega assim, ai, grata por pertencer, por estar sendo Uhum. recebida. E como é que eu posso ajudar esse sistema? Então, quando ele olha para esse sistema, ele vê que esse sistema, isso tudo é no inconsciente, Uhum. né? Isso tudo é Sim, no sim. inconsciente. Ele vê que esse sistema está cheio de problema, de dores, de tragédias, de coisas que ficaram no passado, que são segredos, que são excluídas, que são Uhum. escondidas. Aí aquela pessoa pode se vincular. Todos se vinculam? Não, nem todos se vinculam. Por isso que existem comportamentos distintos de irmãos De- da mesma família, né? Existe uma Certo. forma de ver a vida diferente, de Uhum. receber aquilo tudo. Então, às vezes, tem um irmão que teve a mesma criação, aconteceu, sei lá, foi uma tragédia, mas ele recebeu o que ele tinha para receber ali e deu sequência na vida e foi para frente. Uhum. Aí tem aquele que fica achando que não recebeu tudo que tinha para receber. Uhum. Não toma a vida, que é isso, a constelação se trata de tomar a vida, de você receber o que o teu clã está te oferecendo, de você aceitar esse destino, sentir por esse destino, porque nem sempre é Uhum. fácil, mas é isso.
E certo. entender que você é o sonho dos teus ancestrais, que todos eles lutaram para sobreviver para você chegar até aqui. Uhum, E quando eu não olho para isso, que esse presente é a vida, eu não abro esse presente e não vivo isso. Fico presa nas minhas. Ah, eu não recebi isso, porque não aconteceu assim, porque não foi assado. Então eu tenho uma listinha enroladinha no meu coração ali de coisas que eu queria ter recebido. E eu não uhum, olho para o que eu recebi. Então a constelação se trata de você receber um cheque da vida. Um cheque em branco. Você preenche do jeitinho que você quer. Eu adoro essa analogia. olha que E linda! aí você Aham, desconta o cheque ou não. Você pode preencher aquele cheque com um valor muito baixo e receber pouco da vida, uhum, ou você pode uhum, preencher aquele cheque com um tantão assim, se abrir para a vida, para as coisas lindas. Nem tudo é fácil, nem tudo é fácil. Porque aí a gente tira aqueles homens e aquelas mulheres que vieram antes de nós do pedestal, de que eles uhum, teriam que ser de tal forma, e aceita. Aceita é uma palavra arrogante ainda, porque com quem sou eu para não aceitar um ancestral meu, que veio antes de mim, que deu a vida por mim, né? uhum, Agora, o que é a expectativa da minha criança, que aí a gente trata muito com uma dinâmica da criança e uma dinâmica do adulto, que o que que dói? O que que dói é a gente acabar com a expectativa da nossa criança, entendeu? Essa é a nossa uhum, dor, porque a nossa criança, ela queria ter recebido, ela sentiu a falta, ela viveu aquela dor, só que naquele momento ela não sabia como lidar com essa dor. E a gente tinha pouco recurso. Agora nós somos adultos e nós podemos olhar para aquele momento, revisitar aquele momento e com recurso de adulto, olhar que aquilo foi o melhor que podia ter acontecido. Foi o que a vida tinha para entregar, né? uhum, E aí eu me libero das dores, assim. Você olha que aquela pessoa que veio antes de você é um homem, uma mulher tão imperfeito quanto o outro, que está aprendendo fazendo, que também teve as dores dele quando criança, uhum. que também teve, que provavelmente teve uma infância mais difícil ainda, porque geralmente é assim, né? Sim, As sim, coisas vão se um pouco amenizando, só claro. que aquela informação tá lá, entendeu? Então, às Uhum, vezes, a gente vive dores, a gente vive, carrega coisas que não são só nossas. Tem coisas que uhum, são nossas, sim, mas tem memórias ancestrais. Então, quando tudo que a gente resiste, persiste, né? Já. Então, se você é, agora digo isso para quem resiste de querer olhar para a ancestralidade, né? Não quero nem olhar para isso, porque tem uhum. bastante gente que, que vem com essa Sim, questão, quer resolver, mas não quer olhar para aquele lugar. certo. Ah, E aí é onde a gente aprendeu a se relacionar com a vida. A nossa vida partiu dali. Então, quanto mais eu acalmo a minha alma e as minhas expectativas, e aí eu, adulta, olho para minha criança e agora eu atendo às necessidades dessa criança que tinha essas expectativas, né? Então é tudo muito simbólico, né? Que criança é essa? A sim, gente sim. olha para aquelas nossas vivências, porque aí o que que acontece? Nós começamos a transferir o que não foi resolvido para as outras relações. Por isso que vai minando, né? Por isso que a pessoa, Uhum. quando vem para ser atendido, a pessoa, quando tem uma resistência, ela já vem quando ela está cansada das coisas não darem certo. Eu sei porque eu fui essa pessoa. Não, tenho certeza. A pessoa é natural. A pessoa Uhum, busca ajuda quando já está já no limite, que uhum, aí uhum. diz, não, eu realmente preciso de uma ajuda. É assim E também. aí, exato, e aí vem essa humildade de aceitar, assim, que vai ter que olhar para isso tudo, sabe? Uhum, E a nossa aceitar a vida, tomar a vida, né? Na constelação se fala muito em tomar, o Bert Hellinger uhum, fala tomar pai e mãe. Tomar pai e mãe é entender que lá na concepção a gente já recebeu tudo. E aí o que veio para frente, se nós fomos adotados ou não por esses pais biológicos, aí é uma outra história, sabe? certo, certo. Então, aí o que acontece? Se eu estou no trabalho e eu fiquei esperando algumas coisas da minha família,
dos meus pais e eu entendo que eles me devem, eu vou jogar isso lá no meu trabalho. De repente eu olho para o meu patrão e eu penso que ele tem que me dar o que o meu pai não me deu, Certo. sabe? Ou eu vou buscar no meu relacionamento uma mãe, um pai para me relacionar, Uhum. entendeu? E aí é onde nasce aí degringola, sabe? Aí Aham. degringola, porque num relacionamento onde a mulher se torna mãe ou o marido se torna o pai, acaba que acabou a relação sexual daí, né? Uhum. Então, aí morreu o casamento, e aí vira, e eles não estão se relacionando um com o outro, tá cada um se relacionando com a projeção daquele pai, daquela mãe, com aquelas dores da criança. Aí a importância da gente olhar para o nosso sistema, para as nossas dores, para os nossos traumas, porque se eu tenho a dor, do abandono, eu também uso como mecanismo de defesa abandonar, sabe? E aí, Uhum. quando eu abandono, eu sofro aquela dor 2 vezes, porque eu sofro porque eu estou abandonando e estou sentindo abandonada, Uhum. vivendo aquela dor de ser abandonada. Certo. Então, Rafaela, o que você tem, então, além de todo esse conhecimento, de toda essa vivência, de toda essa informação da constelação familiar, você buscou, além disso, todo o conhecimento também de programação neurolinguística, que você citou, e, Uhum, além disso, de outras áreas também. E tudo isso agrega para ti, te sim. agregou nesse conhecimento para ajudar as pessoas. É isso Uhum. mesmo? É isso, aham. Eu também estudei psicossomática para entender, claro, eu não sou uma expert, né, mas eu tenho um dos meus mestres é o Dr. Fernando Freitas, então ele é um médico gastrocirurgião que é constelador, que trabalha, né, com toda essa linha também do Reich, né, a leitura Uhum. do corpo para você entender o funcionamento da mente. Então, conforme o formato do corpo da pessoa, eu já sei quais são as dores dela da infância, dos zero Olha aos só. 5. Uhum. Então, vamos dizer aí que das linhas holísticas é tudo muito. Não é novo, mas Uhum. está muito em alta agora. Em grandes centros, né? São Certo, Paulo, certo. principalmente São Paulo, porque o Dr. Fernando Freitas é ali de Ribeirão Preto, sabe? Então Uhum. ali tá tendo um núcleo grande de psicoterapeutas Uhum. com essa visão do corpo, da leitura do corpo, das doenças, da psicossomática, da Uhum. sistêmica. Então, isso tudo facilita você chegar a lugares um pouco mais rápidos, sabe? Certo, certo. E você Você acredita identifica. Pode E você falar, pode. acredita que nos últimos anos houve, então, Rafaela, um crescimento do interesse das pessoas por buscar essas informações Sim, sistêmicas, holísticas, e para sim. tentar buscar o autodesenvolvimento? Houve esse aumento na procura e interesse das pessoas? Sim, e principalmente durante a pandemia, existe uma busca por algo que chegue na raiz, né? Porque o remédio nós vamos remediando, nós temos essa cultura da medicação, nós temos Sim. a cultura do nosso corpo como partes. Então, se tem uma parte que está doente, eu tiro aquela parte. Então, é o entender que é tudo sistêmico, que é Uhum. holístico, que nós somos um sistema integrado, vem está em voga no mundo. Uhum. No mundo, é Ah, certo. uma crescente no mundo. E Bert Hellinger faleceu agora, acho que em 2019, se não me engano. Então, é tudo muito recente, né? Ele ficou 45 anos fazendo essa. Você vai lendo os livros dele, você vai Uhum. vendo que ele vai mudando conforme ele vai experienciando essa fenomenologia, ele vai entendendo as leis de forma diferente e vai atualizando, vai Uhum. trazendo, Aprimorando. ah, aprimorando, Uhum. aprimorando. Então, até os 90 e tantos anos, ele estava na busca, entendendo, se afastando um pouco, e aí retomando. Olha que bonito, porque ele vem da igreja, né? Chega um momento que ele estudou psicologia,
chega um momento em que ele teve que optar entre a sistêmica, a constelação sistêmica e a Uhum. psicologia. Precisei, porque num primeiro momento ele queria trazer isso para a psicologia, só que dentro da psicologia não foi aceita num Olha primeiro só. momento. Aí depois ele foi entendendo que isso era para terapias holísticas, depois ele foi entendendo que isso era para todos. Certo. Isso é um novo Um novo, sistema, uma nova consciência mesmo, sim, é uma um nova novo olhar. consciência, aham. E no final da vida dele, ele se aproximando mais de Deus, aí entendendo dessa, porque a gente pode chamar esse campo, essa consciência maior, essa energia, em cada cultura vai Uhum. trazer um nome, né? E ele se Certo. aproximou de novo com essa visão com Deus. Uhum. Então, a constelação, hoje a gente trabalha, por exemplo, com representação de pessoas em Uhum. grupos, em dinâmica de grupo. Tem, assim, com bonequinhos que você vai Aham. colocando, posicionando os bonequinhos no campo. Eu estou estudando agora essa técnica do constelar na água, que traz a água como campo fenomenológico, que aí você consegue pesquisar. Eu gosto da constelação aqui com bonecos, é uma constelação estratégica, porque ela é uma parte da verdade, você não consegue investigar com ela. Certo. Agora, com a constelação na água, você consegue investigar, com as pessoas você consegue investigar, porque ela traz à tona questões que estão adormecidas na família. Hum. Uhum. Né? Por que Entendi. eu estou repetindo um padrão de comportamento? Então, voltando lá para amarrar pertencimento, se aquele tio que, digamos, é alcoólatra, ele foi excluído da família, julgado da família, não presta, jogou dinheiro fora, enfim. Uhum. Vem alguém mais jovem, numa outra geração, com um olhar inconsciente para esse tio, repetindo um comportamento para essa família incluir. Aí isso Certo. gera um equilíbrio sistêmico, porque Uhum. o sistema não olha os indivíduos, ele olha o sistema. E como que ele olha os indivíduos? A partir da relação com, entre a relação das pessoas que fazem parte desse sistema. Então, o todo é mais importante do que as partes. E as partes são vistas pela como elas se relacionam. Então, como eu me relaciono com meu pai, como eu me relaciono com a minha mãe, como eu me relaciono com os meus tios. E nós vivemos no Brasil uma questão, com os latinos, de um certo modo, uma questão que é a infantilização dos filhos, não permitindo esses filhos saírem de casa, né? Cada vez mais tarde, esses filhos Uhum. saem. Uhum. Uma coisa de querer aglomerar a família, Aham. isso não permite que esse sistema nasça, esse novo sistema que é uma união de um sistema com outro sistema que vai nascer um terceiro sistema. Então, esse Certo. casal precisa de espaço para poder Uhum. construir esse novo sistema. E aí eles não têm, às vezes, autorização de sair das famílias. Ah, olha só. E aí o que acontece? Que não tem energia para a família do futuro. Mas aí se eu te perguntar se um neto que ainda não existe teu é família, ele é família, né? As pessoas ficam ligadas no pai, na mãe, no vô, na avó ali, olhando para a Hum. família do passado e esquecem que existe a família do futuro. Hum. Tem os netos, os bisnetos que estão por vir. Então, o grande lance da sistêmica é: eu recebo tudo dos meus pais, tudo, o de bom e o de ruim. O que foi bom, eu levo para o meu coração, internalizo, aprimoro, melhoro para entregar para o futuro. O que não foi tão bom assim, eu aprendo e faço diferente. Não porque eu sou melhor, porque eu quero o melhor para a família. Porque eu vou fazer melhor do que eu recebi para levar essa família ainda melhor para o futuro. Então, a sistêmica se trata desse amor que vê. O Uhum. amor que vê a família como um todo. Se eu Entendi. fico presa no sistema de origem, eu não tenho energia para o futuro. E aí, Uhum. quando você vai ver as pessoas que não estão prosperando com trabalho, as pessoas que não prosperam no relacionamento, as pessoas que estão travadas, que Uhum. parece que vai, não vai. Tudo tem Tem ligação. enrosco, tem enrosco ali atrás. Por Certo. julgamento, de alguma forma tá ligado, né?
Uhum. ou porque espera receber. Se você for ver as pessoas que fluem na vida, você vai ver elas podem ter tido uma infância muito difícil, mas elas recebem aquilo que elas receberam e elas não ficam contando a historinha, elas não são vítimas, elas são protagonistas Olha só. daquilo. Eu não sou o que fizeram de mim, eu Uhum, sou o que eu faço com o que fizeram de mim. uhum. Olha Comigo, né? só, é importante Uhum. isso, assim. Aham. E Rafaela, me explica um pouquinho, hoje em dia, profissionalmente, como que você trabalha todo esse conhecimento? Como é que você repassa, como é que você atende as pessoas? Então, aí de formas bem distintas, sabe? Eu tenho atendimento individual, eu faço treinamento de empresas, eu trabalho palestra com música para sensibilização, trago Uhum, alguns conceitos. O meu objetivo sempre é impactar no clima interno dessa pessoa, porque a mudança sempre é uma janela que se abre por dentro. Não, as pessoas às vezes vêm fazer terapia para reclamar do outro. uhum, E aí, quando a gente começa a conversar, a pessoa entende que é uhum, comigo o negócio. E aí, quando eu mudo, as coisas mudam à minha volta. E é muito interessante porque eu tenho, eu comecei a estudar e demorei para começar a atender, sabe? uhum. Eu fiquei estudando, 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 eu virei uma estudante profissional primeiro, Olha só. e aí Aham, depois eu comecei a atender. uhum, Porque eu sempre ficava sentindo, sabe, que falta aquela coisa que se quer. Então, isso é um traço de personalidade que ele fica buscando certo. o que falta. E Aham, aí tem sim. um momento que você tem que parar e olhar para o que você tem. E o que que Uhum, eu posso fazer com isso? E- certo. Porque aonde você já andou, você pode conduzir as pessoas. Uhum, Então, se eu tive eu venho de uma depressão profunda, eu tive depressão por 10 anos, eu fui bancária, eu tenho um histórico profissional, assim, sou formada em empreendedorismo, então venho das finanças a vida inteira quase, para certo. daí para humanas. Na verdade, tudo sempre é meio misturado. Eu sou Sim. grata por ter ido para as finanças de cara, foi honrando meu pai. Meu pai foi Uhum, bancário, 18 anos, e cresci dentro do banco. uhum, E, e a minha família, por parte da minha mãe, também super empreendedora, assim, todo mundo às vezes não sabe como é que faz, mas a gente vai descobrindo, sabe? A gente certo, vai sim, fazendo, sim, sim. aham, vai Aham, fazendo. Então, pessoal corajoso, né? aham. Corajoso. É, Aí agora até perdi o caminho Não, que eu e estava. dessa área de finanças, então você também teve um período na tua vida também que você sofreu, então você falou de depressão, com um período muito longo. Bem longo, bem longo. Eu demorei muito para buscar ajuda e, na Olha só. verdade, aham, porque eu sempre achei que eu ia dar conta sozinha, que estava sob controle, E sabe? acredito que é o que a maioria das pessoas pensam, né? Que a gente Uhum. resolve por conta. Tem uma hora, assim, é, é um buraco, é um buraco. Tem um poema que diz assim, é em 5 atos. O primeiro ato: ando pela rua, existe um buraco, eu não vejo, caio, não sei onde estou e não sei como sair. E não é minha culpa. O segundo ato: ando pela rua, existe um buraco, vejo o buraco, ainda caio nele, é um hábito. Já sei onde estou, é minha culpa. Enfim, vou encurtar ele aqui, né? Certo. Vou fazer em 3 atos. Aham. Ando pela rua, vejo que tem um buraco, dou a volta nele. Ando pela rua, vejo o buraco. E o último, acho que é ando por outra rua, Ah, né? olha Aí só. o doutor Fernando Freitas, ele até acrescenta e diz assim: ando por outra rua, procurando os buracos. Bato a cabeça num galho de árvore, né? Então, Olha só. Olha só. não para nunca, não para Certo. nunca. Desenvolvimento humano é uma coisa que não acaba nunca. Se, Sim. se acabar é porque a gente morreu. Uhum.
né? certo. Daí não tem mais o que evoluir. Quem acha que está pronto já pode morrer, entendeu? Porque não tem mais o que evoluir. Exatamente. Então, Rafaela, hoje você se considera uma construção de tudo aquilo que você já viveu, de todas as suas vivências, de todo o estudo que você comentou que virou uma estudante profissional, Uhum, uhum. dessa tua fase de também sofrer com a depressão, dessa tua busca de se autoconhecer, de conhecer novas terapias, talvez podemos citar E assim. foi aí que eu descobri que eu precisava, porque eu queria trabalhar com Olha. desenvolvimento humano. O que aconteceu? Eu tenho um amigo em São Paulo, Guilherme Santiago, que trabalha com palestras, ele Uhum. usa e treinamento de empresas, e ele utiliza, tem uma dinâmica que ele utiliza garrafinhas de água, garrafinhas com água, né, Uhum. afinadas com água, e cada garrafa, ela, conforme a quantidade de água que você coloca, ela dá um tom. Sim, E aí ele faz a Nona Sinfonia de Beethoven, com as garrafinhas. com as garrafinhas, com os funcionários das empresas, né? Termina o treinamento e esses funcionários tocam a Nona Sinfonia sem imaginar que eles iam fazer aquilo. Ele faz um treinamento rápido ali com eles e, sei lá, em 15 minutos eles estão tocando a Nona Sinfonia, sem Fantástico. nunca ter tocado instrumento algum. Uhum. Então, isso gera uma sensação de empoderamento, uma sensação Uhum. de capacidade, e você se inunda daquela sensação, e é isso que a música faz. Então, Uhum. a música faz parte da construção da minha recuperação da depressão. Eu ia te questionar isso. Como que a música entrou na tua vida? Já vem isso desde a infância, Desde a Rafaela? infância, eu sempre cantava no colégio, apresentações, eu estudei em colégio de freira, e eu era o xodó das freiras, era a segunda turma mais velha, então tinha a Aham. primeira, se tinha a primeira série pré, aí quando ia para o segundo ano, nós éramos o primeiro ano, enfim, sempre as Uhum. turmas mais velhas ali. Certo. E aí as apresentações de primeira comunhão, Natal, Uhum. essas coisas todas cantadas na igreja, Sim. coral, eu estava envolvida. Coral da cidade, essas coisas todas. E em 2011 eu gravei um CD. E aí eu descobri que eu precisava estudar música se eu queria fazer isso da minha vida. Certo. Porque gravar existe uma exigência técnica, Sim, sabe? sim, sim. Que no palco, no bar, eu cantava em Uhum. barzinhos, Olha cantava, só. fazia MPB, eu Aham. levei paralelo o banco, a música, a dança, o teatro. Eu sempre estive envolvida com as artes de modo geral. Uhum. E eu só percebi que eu não estava bem porque eu parei com tudo isso, né? Uhum. Até eu aceitar que eu chegava em casa e chorava, só chorava, eu só trabalhava, eu não saía mais, eu não via mais amigos, eu não Uhum. queria dançar, eu não queria teatro, eu não queria nada. Então aquilo sim foi E isso em que ano foi, Rafaela? isso em 2007, 2008. Sim. Ou seja, você vinha de uma rotina muito acelerada, com muitas atividades paralelas, o trabalho com finanças e também essa parte Uhum, artística, uhum, e uhum. aí você começou a E sempre mostrar que levei algo não bem, estava sabe? bem. Sempre funcionei super bem dessa forma, sabe? Fazendo mil coisas. As pessoas sempre, Certo. nossa, mas como é que você. Das 7 às 10 da manhã eu fazia balé Sim. clássico, às 11 eu ia trabalhar, depois eu saía, ia ensaiar com música, Uhum. ia para a faculdade, enfim. Eu fui parando. A última coisa que eu parei foi o trabalho. Mas eu fui parando aos poucos, fui perdendo a vontade da dança, fui perdendo a vontade. O lazer eu fui. Uhum. Aí os amigos, aí começar a ficar trancada em casa, daí só chorar, né? Chega em casa chora, não comer, comer pouco, ou Uhum. não comer, passar o dia sem comer. E aí eu comecei a, a ter também um estresse muito grande no meu trabalho. Teve uma mudança de uma plataforma, nós começamos a atender o estado todo. Eu trabalhava em Joinville, então primeiro nós atendíamos Joinville, depois entrou Blumenau e entrou Florianópolis. Éramos para ser em 70 funcionários e ficamos em 38.
e eu fazendo a gestão de 8 funcionários diretos ali, e 5 das agências fora, que eu nem Uhum. conhecia. Certo. E aí eram as maiores empresas do estado, então qualquer erro era 1 milhão, era, né, não era coisa pouca. Então, quando você chegava no outro dia pela manhã na agência e já tinha coisas assim, esses fogo para pagar, então você tem que procurar equipamento, procurar a os comprovantes, essas coisas todas. Aí o que Uhum. aconteceu? Aí chegou o caçador, aí chegou Joaçaba, aí chegou e não tinha, nós não tínhamos uma organização, um espaço físico coerente, funcionários, a quantidade de funcionários Uhum. necessária. Então Uhum. aquilo foi dando uma sobrecarregada, juntando com tudo que eu não estava fazendo mais. Porque o que que é o cansaço? O cansaço é quando você está deixando de fazer coisas que te revigora. Porque se você só fizer coisas que te tiram a energia, é preciso que tenha alguma coisa, uma dança, Tem que algo ter um de meio prazer, termo. alguém vai, uma palavra cruzada, você tem que ter Uhum. alguma coisa de descarga Certo. energética, ir para a natureza, Sim. né? Então, quando a gente passa a fazer só obrigações e só entregar energia, entregar energia, entregar energia, aí começa a polaridade desequilibra, Uhum. Uhum. né? E aí, aí eu fiquei anos, eu saí do banco, eu fiz um acordo, hã, aí fui embora para Espanha, morei 2 anos na Ah. Espanha, fiquei assim, voltada para a música, num primeiro Uhum. momento, estudando, fiz conservatório de música popular em Itajaí, formei uma banda chamada Dona Chica, a gente gravou CD, gravou clipe, Uhum. fui fazendo esses trabalhos com a música, comecei a dar aula de técnica vocal, né, hoje eu também sou professora de técnica vocal. Eh, mas começou uma fase de eu percebi uma desvalorização da profissão do músico. E aí eu fiquei Certo. pensando: "Gente, quando eu tiver 50 anos, será que é isso Hum. que eu quero?". Uhum. Então você vai tocar, às vezes, em bar, e aí não dá o público que o dono do bar queria, aí Sim. ele vem te dizer que vai te pagar menos, né, Sim. aí você não fez Uhum. um contrato, então é Uhum. tudo muito solto na música, você não tem a quem recorrer. Aí eu Certo. comecei a dar aula numa escola que eles queriam que eu pagasse o meu fundo de garantia, que eu Uhum. pagasse o meu INSS, porque isso já era um hábito, e os músicos, por dificilmente trabalharem em empresas, então como eu trabalhei em Uhum. banco, eu sabia, tenho formação de contabilidade, essas coisas todas, Uhum. eu sabia o que que era meu direito, o que que estava certo, o que que e aí quando você começa a ver essas coisas todas e você não tem aonde recorrer, Uhum. sabe, o músico, para onde é que ele vai? Sim. A ordem dos músicos que deveria estar a nosso favor também não está. Eles Uhum. ficam só buscando onde você tem autorização, onde não tem autorização. Certo. Vamos te multar, vamos pegar os seus Sim. equipamentos. Aham. Então houve uma Então, assim, é frustração. um conjunto de frustrações gigante, Entendo. gigante, Certo. gigante, uma morte de alma. A Uhum. depressão é uma morte, acho que da alma, uma falta de amor próprio, sabe? É Uhum. um conjunto de coisas assim. Tem muita gente que diz que é frescura, Uhum. e é uma coisa muito séria, sabe? Muito séria. Você perde amor próprio, nada faz sentido. Então, Uhum. as pessoas não entendem, não sai da cama, não come, não toma Uhum. banho, sabe? É uma coisa assim extrema às vezes. E você passou por tudo isso durante um período em torno de 10 anos, então? Em Aham, que torno de assim, que eu 10 posso anos. dizer que aí eu saí dessa, é uma força de vida que você vai buscando, que você vai, reconquistando. Essa força de vida, ela vem quando você vai juntando esses pedacinhos da tua alma. Sim, Isso sim. é a terapia também, sabe? Uhum. Então, quando você vai se revendo, se revisitando, vendo descobrindo coisas novas, né, das tuas forças. Então, Uhum. a música me mostrou que eu tinha a capacidade de aprender novas coisas. Certo. O banco me bitolou de uma forma, imagina, eu entrei no banco com o primeiro banco que eu trabalhei, eu entrei com 15 anos. Nossa, muito novinha. Tive 10 anos de banco. Nossa.
E eu achava que eu só sabia fazer isso. Eu Uhum. cresci vendo meu pai no banco também, então era uma Uhum. coisa que era familiar. E Certo. eu pensava, meu Deus, eu não, o que que eu vou fazer? Se eu sair do banco, eu Uhum. vou para outro banco. Uhum. Se eu for trabalhar no financeiro de uma empresa, é completamente diferente do banco. Não tem nada a Sim. ver. Então, eu também não sou uma administradora. Uhum. E aí, quem eu era? A Rafaela do Bradesco, Ah. né? Uhum. Então, assim, você ah, entender que você tem a capacidade de adaptação. Aí tudo foi uma busca. Eu morei em Joinville 13 anos, eu morei na Espanha 2 anos, eu morei em Pissarras, eu morei em Itajaí Uhum. um pouco me redescobrindo, fazendo coisas que eu sempre tive vontade e não tive oportunidade de fazer. Naquele momento parecia tudo muito distante uma coisa da outra. Aí que eu te falei, conheci Guilhermo, que já fazia esse trabalho Uhum. da música e desenvolvimento humano. Então, a música, ela traz no desenvolvimento humano, no trabalho em equipe, um sentimento de pertencimento, um sentimento de sintonia, você equaliza num ritmo com a pessoa, você aprende que tem momentos do som de cada um, sabe? Uhum. Então, tem uma gama de aprendizados na prática, na vivência da música, e esse despertar de que, nossa, eu nem sabia que eu conseguia fazer isso. Olha, que legal, eu sou capaz de fazer isso. Então é um despertar, é um despertar. Tudo que a gente faz diferente. Olha só, vou dar uma informação bem legal agora. Todos os dias nós temos neurônios novos. Todos os dias, né? Uma vez Uhum. se falava que ia morrendo e acabando os neurônios. Isso é Todos os verdade. dias nós temos neurônios novos. O que faz que esses neurônios fiquem, fazer coisas diferentes. Hum. Por isso que na programação neurolinguística se fala em fazer coisas com a mão não dominante, Uhum. escovar o dente com a mão não dominante, buscar um caminho diferente de ida para o trabalho, ouvir músicas diferentes. A música é a última memória que a gente perde. Olha Então, por isso que só. ela é uma construção tão importante do nosso Uhum. cérebro. A música, estudar um instrumento, trabalha os dois hemisférios do cérebro, porque existe uma lógica da música e existe uma emoção da música. Uhum. Isso faz, a criatividade tem a ver com os pontos de ligações que você faz com coisas diferentes. Então, tudo isso vai trazendo novos olhares. Uhum. Então, eu comecei a perceber, por exemplo, cantar é psicossomático. Se eu acredito que eu faço, que eu posso, eu faço. Claro, existe um limite fisiológico, mas se eu acredito que eu Sim. posso, é, emitir a voz de um jeito é uma permissão, às vezes, mais mental do que essa execução. Uhum. Aí, quando você vai contando para tua mente que dá para fazer assim, porque a mente, ela sempre vai querer poupar energia. É isso, o trabalho dela é guardar energia, guardar energia. Então, se ela puder eliminar uma forma de pensar, e isso a gente faz através dos hábitos, você sai da cama e você não pensa qual calçado você coloca primeiro. Aham. Automático. Sim. Você pega a pasta Sim. de dente e você não pensa, vou abrir a pasta de Sim. dente, vou. Não, você faz tudo isso no automático. Automático. Uhum. Então, o cérebro poupando energia. Por isso, a construção de um hábito, ela vem de uma repetição, repetição. Antes se falava de 21 dias, né? Isso Uhum. não existe, na Isso. verdade. É importante consolidar essa memória, esse caminho neuronal, mas os cientistas os neurocientistas já trouxeram que não é real, é mito os 21 dias. Aham, certo. E, Rafaela, hoje, então, você trabalha com esse atendimento, ajudando as pessoas nesse caminho do autodesenvolvimento, enfim, e, paralelo a isso, une a música para ajudar, Isso. para fazer todo esse trabalho, não é mesmo? Sim, eu vejo que até na aula de técnica vocal existe esse trabalho do autoconhecimento. A Uhum. pessoa passa a se perceber diferente, como emite os sons, né? Nós vamos fazendo um trabalho de consciência aqui de como vai acontecendo esse som interno e esse olhar para dentro. Uhum.
E o se ouvir, o ouvir a música, o executar o som, você muda a frequência sonora, né, Uhum. muda a energia do teu corpo. Então eu vou percebendo, trabalha a respiração. Eu tenho alunos aqui que tem um aluno que eu acho ótimo, ele sempre vai trazendo analogias com o trabalho. Aham. E ele disse: "Ah, eu tive que fazer uma reunião com acho que um vice-presidente de uma empresa espanhola, né, o El Corte Uhum. Inglês, e ele disse: "Ah, eu imaginei que eu estava na tua sala fazendo aula". Eu respirava profundo para não ficar nervoso, porque ele ainda Aham. arranhava o espanhol, ia ter que apresentar um produto Não é daqui de fácil. Caçador. Aham, Uhum. aham. Daí ele disse: "Eu imaginava que eu estava na tua sala". Aí você vai tendo um controle, Uhum. um controle, né, essa Aham. palavra é forte, da voz, e isso mexe com a tua autoestima, isso mexe com a tua autoconfiança, você vai Uhum. impostando a tua voz diferente, as pessoas te escutam de uma forma diferente, é bem interessante, sabe. E Olha aí eu só. eu ficava buscando sempre o que que ligava uma coisa à outra, a Uhum. música ao desenvolvimento humano, e aí tá completamente interligado, não precisa fazer essa ligação, eu vejo, né, eu vejo nas Certo. aulas, vejo eu dou aula de musicalização para criança, eu Uhum. sou canivete suíço. Vai ter gente que vai dizer: "Nossa, não faz nada direito, Mil e talvez". uma Talvez. utilidades. Olha só, Eu vou utilizando toda a construção toda a do que eu fui construção do vivendo na conhecimento. vida. Uhum, Uhum. uhum. Que bacana. Rafaela, nosso tempo já está quase acabando, mas eu não te pedi para fazer um aquecimento vocal antes, mas não tem como a gente acabar essa nossa conversa tão gostosa que a gente poderia conversar por horas, porque você tem muito conhecimento para repassar. Mas não tem como eu encerrar sem te pedir para cantar um pouquinho. Eu Vou já vi cantar uma que você música. tem um canal do YouTube e eu vou deixar depois a descrição do link, enfim, das tuas redes Aham. sociais. E eu vi que tem um clipe lindíssimo lá. Canta um pedacinho. Através. É É, através. Eu através, vi. né. Aham. Foi a gente fez durante a pandemia. Vou cantar, vou cantar, vou Tá cantar. bom. Hã, agora tem que lembrar o início da música ainda, Tá né. bom. Vou pegar de uma parte aqui. Pode escolher a música também, tá? Aham. Não, vou pegar do meu coração, teu oceano, nada, 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 nada. O tempo não parou na esquina, nem a tua mão era minha. A flor vermelha era falsa, plástico frio na gaveta. Tá por um fio, tua piso frio, areia escassa entre os dedos meus, e eu partido em tua boca de adeus. Essa é a música do Serginho Almeida, Mari Gente! Rebelo. Que linda, gente, fantástica, fantástica essa música, essa voz, que voz gostosa de ouvir. Eu vou deixar Ah, o link para todo obrigada. mundo te seguir e também o link das redes sociais, enfim, que você tem um trabalho fantástico. E também o canal no YouTube, eu vou deixar aí a descrição para Ele todo tá mundo meio acompanhar. abandonadinho, mas eu vou atualizar ele. Eu estou lançando as músicas do Contestado. Nós vamos lançar 6 músicas Olha falando da só. guerra do Contestado, trazendo essa herança do feminino, né, Uhum, que foi um pouco, ele é pouco contado, mas certo, esteve ali super presente, né, eram as mulheres sim. que cozinhavam, as mulheres que costuravam, Maria Rosa que conduziu 15.000 homens, né, e Olha mulheres, só. uma jovenzinha de 15, 16 anos, né, conduzindo foi uma fase da guerra pacífica, uma fase da Uhum, guerra pacífica, e de cunho, assim, religioso também, né, tem as questões delas, eh, de visões e enfim. uhum, A história do uhum. Contestado é uma história, Fantástica. surreal, E né, que a é gente trágica e fantástica, né. isso, e que é lamentável nós catarinenses desconhecermos. A gente Né. conhece muito pouco Uhum. dessa história tão grande, tão importante da nossa vida, Isso. não é A mesmo? gente vai trazer aí umas músicas trazendo um pouquinho, desse contestado que não é que foi calado, né. Uhum.
E tem uma música muito forte chamada Maria Ninguém, que vem, na minha visão, vem honrar essas mulheres que foram esquecidas, essas mulheres invisíveis, as mulheres que também Uhum. perderam os seus maridos, os seus filhos, né? E E de uma região tão violenta com a mulher, com a Uhum. criança, com o idoso, né? Então a música, ela diz assim, ela é bem aguda, essa eu precisava ter aquecido. O silêncio cala, sufoca, castiga sanções, 100 anos depois. Veste o achismo e o machismo, me açoita, então enclausura o amor, assegura essa dor. Pelega, ela segue, né? Aham. Mas é uma música que veio falar dessa Olha violência de que letra gênero linda. forte, né. Letra do Olha, William, aqui de Caçador também, William Pérez, e a eu música do Duda Nascimento. Uhum. Ó, Não, a olha, gente conversa, é um outra co é outro outra conversa, tempo, né, mas outra muito conversa. importante. Mas sobre isso, Uhum. olha, eu vou querer saber mais, tá? Então, Vamos Rafaela, conversar sim. nosso tempo já deu uma hora de conversa. Eu vou te agradecer nesse momento e vamos ficar em contato para a gente marcar outras conversas. Rafaela, muito obrigada por tua atenção, Muito por ter aceito o meu obrigada. convite e muito sucesso na tua profissão, enquanto coaching e também enquanto cantora, artista, enfim. Muito obrigada. Obrigada, Patrícia, obrigada pelo espaço, por esse projeto, parabéns. Sucesso, vida longa, né. Muito, muito obrigada. Até mais. Um beijo, até. Beijo, até mais. Até, tchau.